Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios relacionados à dinâmica. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês já sabem, pode entrar em contato aí com algum dos meios de comunicação e eu estarei atendendo vocês. Então, sem muita demora, vamos logo aí para essa aula. Bem, a primeira questão, temos na caixa de 2 kg, na figura abaixo, são aplicadas duas forças. Somente uma é mostrada. A aceleração da caixa também é mostrada na figura. Determine a segunda força, A, em notação de vetores unitários, e B, em módulo e sentido. Então temos aqui o nosso pequeno diagrama, o nosso sistema cartesiano aqui de referência, o corpo ao qual ele está se referindo. Nós temos aqui a nossa força na horizontal, que está chamando de força F1, que é igual a 20 newtons. Obviamente a força F2, como ele disse no enunciado, não está descrita. E temos a aceleração, que está indicado aqui com uma direção de 30 graus, tá? Que é referente então a um módulo dessa aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Para resolver a letra A, a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a segunda lei de Newton nesse sistema, que diz então que a somatória de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, temos a força F1 mais a F2, que é uma força não mostrada ali no diagrama, que vai ser igual então a massa vezes a aceleração desse sistema. Isolando então a força F2, que é a solicitada aí pelo problema, F2 então vai ser igual a massa vezes a aceleração menos a força F1. Essa daqui então vamos chamar de equação número 1 e vamos tentar então resolver os demais termos que nesse pedido aqui nesse problema. Bem, a força F1 então, em notação vetorial, ela pode ser descrita então da seguinte maneira, com a notação de vetor unitário. A força F1, como ela está contida em um único eixo, ela vai valer 20, que é o módulo que foi definido para ela, na direção I, já que ela está apontando aí somente na direção horizontal. Então essa daqui então é a nossa segunda relação. Já para a aceleração, a gente pode descrever essa aceleração então em função de duas componentes. A aceleração então ela pode ser descrita na notação vetorial da seguinte maneira: a aceleração vai ser igual a menos 12 seno de 30 graus, já que a componente na direção I dessa aceleração aqui ela vai ser negativa, e na direção J, que é na vertical ali, ela vai ser menos 12 cosseno de 30 graus. Isso então de acordo ali com o ângulo que é fornecido na figura. Bem, realizando então essas operações, a gente vai chegar então que a componente na horizontal para aceleração é menos 6i e na vertical aqui é de menos 10,4 j. Então essa daqui é a nossa relação número 3, aí que é a respectiva aceleração. Desta forma então, a gente vai substituir aqui as equações 2 e 3 na equação 1, que é a equação então da força 2 que a gente quer determinar. Chegamos então na relação a massa vezes a aceleração, então a massa é de 2 kg vezes a aceleração, que é a equação 3 que encontramos, menos 6 na direção I, menos 10,4 na direção J, menos a força F1, que nesse caso então ela só tem a componente na direção I, que é 20 na direção I. Dessa forma então a gente vai fazer a soma então das componentes na direção I, então 6 vezes 2, 6 vezes 2, tá certo? Mais 20 na direção I, que vai dar menos 32i. E aqui a gente tem, então, 2 vezes 10,4j, que vai dar menos 21 na direção J. Portanto, então, a nossa força 2, que é pedida na letra A do problema, é menos 32 na direção I, menos 21 na direção J, newtons. Para a letra B, então, ele pede para calcular o módulo dessa força F2. Para calcular o módulo dessa força F2, então a gente vai fazer raiz quadrada
da componente da força F2 na direção x ao quadrado mais a componente da F2 na direção y ao quadrado, o que vai dar então menos 32 ao quadrado mais menos 21 ao quadrado, raiz quadrada de tudo isso, então o módulo da força F2 é 38 newtons. A direção então pode ser obtida da seguinte maneira. A gente vai pegar então a componente em y e a componente em x, tá? E aí então tem que a tangente de θ, que é o ângulo que ele faz em relação a x, vai ser então F2y dividido por F2x, menos 21 dividido por menos 32, a tangente de θ então é 0,656. Como eu quero o ângulo e não a tangente, então eu vou pegar então fazer que o θ é a arctangente desse valor que a gente encontrou, que ele vai valer então 33 graus ou 213 graus. Como todas as componentes da força F2 elas são negativos, significa então que ela está contida no terceiro quadrante. Desta forma então a gente pode adotar então que esse ângulo que eu tenho ali da força F2, ou seja, a direção da força F2, é de 213 graus. Partindo para a questão 2, uma esfera de massa 3 vezes 10 a menos 4 kg está suspensa por uma corda. Uma brisa horizontal constante empurra a esfera de maneira que ela faça um ângulo de 37 graus com a vertical de repouso da mesma. Determine a intensidade da força aplicada e b, a tensão na corda. Para resolver esse problema, então, nada mais fácil do que a gente fazer um diagrama para tentar entender o que está acontecendo. Então eu tenho aqui nossa corda presa numa superfície rígida, com uma pequena esfera, bate um vento, essa esfera com a corda aqui, ela se desloca, formando um ângulo de 30 graus com a posição de repouso, que seria essa linha tracejada aqui. Portanto, nós temos uma força exercida aqui pelo vento, que é essa força F. Obviamente, então, eu tenho uma força peso dirigida para baixo aqui, atuando nessa minha esfera. Consequentemente, vai gerar uma tensão aqui na corda, que vai ser descrita então por essa força de tração T aqui na direção da inclinação dessa corda. Primeira coisa então que a gente pode fazer aqui para equacionar o nosso problema é fazer então um diagrama de corpo livre, descrevendo então todas as forças que estão atuando aí nesse sistema. Então aqui eu tenho meu sistema cartesiano, x, y, eu vou ter minha força que o vento faz aqui dirigida ao longo de x, essa força F aqui em vermelho. Eu vou ter minha força peso contida ao longo do eixo y, que vai ser então essa descrita em amarelo aqui, W. E aí eu tenho a minha tração, que é descrita por esse vetor aqui em azul. Tá? Ele está inclinado, ele forma um ângulo de 37 graus. Eu estou projetando esse ângulo aqui para cima, tá? Pela semelhança de triângulo. E aí, consequentemente, eu posso decompor esse meu vetor de tração aqui em duas componentes. Uma componente y, ty, aqui em vermelho, em verde, e uma tx aqui descrita em verde na horizontal contrária à minha força F. Equacionando então todas essas componentes, eu vou ter então que para x, tá, eu vou ter a tração seno de θ, tá, que é a componente que eu tenho dela ali ao longo de x, menos a minha força F, que é a força provocada ali pelo vento. Tudo isso tem que ser igual à segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração, que eu tenho nesse problema ali. Como o sistema está deslocado ali, mas ele não está em movimento, ou seja, ele mantém ali em equilíbrio, significa então que a aceleração que eu tenho nesse sistema aqui ela é zero. Portanto, então todo esse termo aqui da direita é zero. E eu chego então na relação que T seno θ menos F é igual a zero. Vou chamar isso daqui de equação número 1, que é a equação que eu tenho ali para x. Analogamente, vou escrever todas as equações que eu tenho aqui em y,
E eu vou ter então T cosseno θ, que é a componente TY ali, menos W, que é a força-peso, que é igual a massa vezes aceleração. Novamente, eu tenho que o meu sistema ali ele está em equilíbrio, ou seja, ele não está se movimentando nem para cima nem para baixo. Significa então que a aceleração ali nesse sistema ela é nula. Portanto, então eu vou ter vou ter T cosseno θ menos a força-peso, que vale mg, que é igual a zero. E aí então eu tenho aqui a minha equação 2. Com base então na equação 2, eu vou encontrar uma relação para encontrar a tração solicitada aí no problema. Eu vou dividir então a equação 1 pela equação número 2, e aí eu vou ter a seguinte relação: seno de θ dividido por cosseno de θ, e vou ter do lado direito a força dividido por mg. Nesse caso, então, eu vou isolar a força, e aí então eu vou ter que a força é igual a mg vezes a tangente de θ. A massa, a aceleração da gravidade são conhecidos, o θ também é conhecido, o que indica então que eu posso calcular quanto que é essa força que o vento faz no sistema. Então a força F vai ser a massa, 3 vezes 10 a menos 4 quilos, que é a massa da esfera, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes a tangente de 37 graus, o que vai dar uma força então de 2,21 vezes 10 a menos 3 newtons. De posse, então, dessa força, eu posso substituir em uma das equações anteriores, equação 1 ou equação 2, isolar a tração e aí, então, saber quanto que vale ela. Eu vou optar, então, por substituir a força na equação número 2, que é a equação mais simples, e vou isolar, então, nessa equação 2, a tração. A tração, então, na equação 2, ali leva a mg dividido por cosseno de θ. Eu posso, então, substituir todos os valores conhecidos. A massa da esfera, a aceleração da gravidade, dividido por cosseno de 37 graus. E eu chego, então, a 3,69 vezes 10 a menos 3 newtons, que essa, então, é a tração que o fio sofre pela esfera. Tudo bem? A questão número 3. Eu tenho dois blocos estão em contato sobre uma mesa sem atrito. Uma força horizontal é aplicada a um dos blocos, como ilustra a figura abaixo. Letra A. Se M1 igual a 2,3 kg e M2 igual a 1,2 kg e a força F é igual a 3,2 newtons, determine a força de contato entre os dois blocos. A letra B, então, mostre que, se a força F for aplicada a M2 ao invés de M1, a força de contato entre os dois blocos é de 2,1 newtons. Bem, temos então esse sistema, como o problema falou ali, a gente não tem atrito, então a gente não precisa se preocupar com isso. Eu tenho então M1 fazendo uma força aqui em M2. A força de contato, então, é uma força de interação, segundo a terceira lei de Newton, entre esses dois blocos aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é fazer um diagrama de corpo livre para cada bloco, para que assim a gente possa determinar todas as forças que estão atuando nesse sistema. Para o bloco M1 primeiro, a gente tem, então, o diagrama aqui de corpo livre. Eu vou ter, então, a força F, que é a força que está sendo aplicada na massa M1. Eu tenho também a minha força normal, que é a força que a superfície faz no bloco. E eu tenho a força peso, que é a força que a que a força da gravidade faz no nosso bloquinho, tá? Dirigido então para baixo. A gente não tem atrito, mas pela lei da ação e reação, a gente tem essa força F aqui, que é a força que o bloco M2 faz no bloco M1. Portanto, vai ser uma força contrária à força F, que é a força então que faz o deslocamento aí do nosso sistema. Bem, a gente vai então, agora, como o movimento só está ao longo de x, a gente vai considerar então todas as forças que estão ao longo de x,
já que essa força peso aqui ela vai se igualar à força Newton, já que o corpo ele não se desloca ao longo do eixo Y, somente ao longo do eixo X, significa então que a força normal N1 ela vai se anular com a força peso. Nesse caso, então, a gente tem a nossa força F menos a força F' de contato, é igual, então, à segunda lei de Newton, ou seja, a massa m1 vezes a aceleração. E aqui, então, temos a nossa equação número 1. Vamos fazer, então, a mesma análise ali para o corpo de massa m2. Nesse caso, então, nenhuma força é aplicada nesse corpo, eu só tenho, então, a força de contato que está atuando sobre ele, que é a força F', que é derivada, então, ali da lei da ação e reação. Eu tenho, então, minha força W2, que é para baixo, a minha normal N2, que é para cima. Como eu não tenho movimento ao longo do eixo Y, eu posso implicar, então, que essa força W2 é igual a N2, portanto, eu não tenho movimento. Considero somente, então, o movimento ao longo do eixo X. Nesse caso, então, eu tenho que a minha força de contato F é igual à segunda lei de Newton, ou seja, a massa vezes a aceleração. Então, a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Portanto, eu tenho que a aceleração do meu sistema é igual à força de contato dividido por m2, que é a nossa equação número 2. Bem, já conheço então a aceleração, então eu posso aplicar a equação número 2 na equação número 1, e vai ficar então da seguinte maneira. A força aplicada menos a força de contato é igual a m1 vezes a aceleração, que nesse caso então é a força de contato dividido por m2. Vamos trabalhar então isso daqui algebricamente, vou passar m2 multiplicando para o outro lado, então vai multiplicar tanto a força F quanto a força F' vezes F' M1. Tudo então que depende da força de contato, que é o F minúsculo, eu vou passar para o lado direito. Eu vou então ter essa relação Fm2, que é igual a F, que multiplica M1 mais M2. Como foi solicitado então justamente a força de contato, eu isolo então o F minúsculo aqui, que é a nossa força de contato. Ele fica então como sendo F vezes M2 dividido por M1 mais M2. Eu tenho então todos os parâmetros fornecidos aí no problema. Então 3,2 vezes 1,2 dividido pela soma das massas, 2,3 mais 1,2, o que vai dar então com uma força de contato igual a 1,1 newtons. Dessa forma, então, a gente encontrou a força de contato. Para a letra B, ele quer que essa força F ela fosse aplicada no bloquinho menor, ou seja, no bloco M2. Tá? Então, se F for aplicado em M2, a gente vai ter então a seguinte situação. Para o bloco M1, as equações que a gente vai ter vai ser que a força de contato é igual a M1 vezes A, que nesse caso implica que a aceleração é igual à força de contato dividido por M1. Vamos chamar isso daqui de equação 2. Já para o corpo de massa M2, eu vou ter então a força F aplicada nele, nesse caso, menos a força de contato, que é a força devido à terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, ou seja, a força que M1 faz em M2. Tudo isso vai ter que ser igual, então, a M2 vezes a aceleração. Essa, então, é a nossa equação número 4. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, vou substituir, então, a equação número 3 na equação número 4, eliminando aqui a aceleração. E nesse caso, então, a gente chega que a força de contato para essa segunda situação agora vai ser F vezes M1 dividido por M1 mais M2. Novamente eu tenho todos os valores ali. A força 3,2, M1 é 2,3 kg, 2,3 mais 1,3 kg, o que vai dar uma força então de 2,1 newtons, como é solicitado ali no problema. Portanto, a gente comprova então que quando eu inverto a aplicação da força, eu não tenho a mesma relação de força de contato para esse sistema. Eu vou ter uma força de contato aqui
muito superior nesse caso aqui. A questão número 4, então, a gente tem a seguinte situação. Um bloco de massa M1 igual a 3,7 kg está sobre um plano com 30 graus de inclinação, sem atrito, preso por uma corda que passa por uma polia de massa e atrito desprezíveis, e tem na outra extremidade um segundo bloco de massa M2 igual a 2,3 kg, pendurado verticalmente. Quais são? Letra A, os módulos de acelerações de cada bloco, e B, o sentido de aceleração de M2, e C, qual a tensão na corda. Bem, nessa situação então é útil a gente fazer uma ilustração para entender melhor o que está acontecendo aí nesse sistema. Então a gente tem aqui o nosso plano inclinado, esse plano inclinado tem 30 graus, eu tenho um bloco M1 aqui, esse em vermelho, que ele está contido ali no plano inclinado, ele é ligado por meio de uma corda através de uma polia, como dito no problema, tanto a corda quanto essa polia ali, ela tem atrito desprezível, e ela é ligada então ali ao nosso corpo de massa M2 que está aqui na vertical. Bem, para resolver esse problema, a gente precisa então intuir aí qual que vai ser o sentido do movimento. Nesse caso, a gente vai supor então que o corpo de massa M2 ele vai puxar o corpo de massa M1. Tá? Consequentemente, o sentido do movimento então é M1 subindo aqui o plano inclinado. Para a gente equacionar o problema, primeiramente, a gente faz então todo o diagrama de corpo livre para cada um dos blocos individualmente. Eu sei que pode parecer um pouquinho chato a gente ter que fazer isso toda vez, mas eu recomendo fortemente que todas as vezes você faça o diagrama de corpo livre para não esquecer de equacionar nenhuma força que está atuando aí no nosso sistema. Assim, então, para o bloco M1, eu vou fazer que o meu diagrama de corpo livre ele está convenientemente aqui orientado de acordo com o plano inclinado, então meu eixo X aqui ele está paralelo com o meu plano inclinado, meu eixo Y perpendicular ao plano inclinado. Dessa forma, então, eu vou ter atuando no meu bloquinho M1 a tração que o fio faz nele, tá? Nesse caso aqui a tração dirigida para cima, segundo a orientação que a gente adotou. Eu vou ter então a minha força peso dirigida aqui para o centro da Terra. Tá? Por semelhança de triângulo, a gente vai encontrar então que essa força peso aqui, ela faz um ângulo de 30 graus aqui com o meu eixo Y. Vou ter então a minha força normal, que é perpendicular ao plano inclinado. Nesse caso, então, eu posso decompor também a minha força peso em duas componentes, a componente W1Y e a componente W1X. E agora, então, a gente vai aplicar ali a segunda lei de Newton em todas as componentes do meu sistema. As forças em X, então, que vão estar atuando vai ser a força de tração, que vai ser positiva, menos a componente da força peso em X, tá? Tração menos a força da componente, como o sentido da força do movimento é ao longo do eixo X positivo, significa então que aplicando a segunda lei de Newton eu vou ter mais M1 vezes A. Nesse caso, então, eu vou escrever aqui quanto que vale a componente W1x, a tração então vai ser menos a componente W1x, que é W1, ou seja, o módulo do meu vetor, 1, vezes seno de 30 graus, que é igual a M1A. E aqui então a gente tem a nossa equação número 1. Em Y, a gente vai então fazer essa análise, eu vou ter então a minha força normal, dirigida para cima, então portanto positiva, menos a componente Y da minha força peso, que é dirigido para baixo, então menos W1Y, que é igual à segunda lei de Newton, nesse caso M1 vezes A. Essa aceleração aqui ao longo do eixo Y, ela é nula, já que eu não tenho movimento ao longo do eixo Y, o que implica então para a gente que a força normal é igual a W1 vezes cosseno de 30 graus.
Analogamente, a gente vai escrever então todas as forças que estão atuando ali para o corpo M2. Nesse caso, então, a gente tem aqui o nosso diagrama de corpo livre. Em X eu não tenho nenhuma força atuando. Todas as forças atuando em M2 estão contidas aí ao longo do eixo Y. Nesse caso, então, eu tenho a minha tração, que vai ser dirigida para cima, porque ela está atuando ali segundo a terceira lei de Newton, tá? A lei de ação e reação. E aí tenho a força-peso, que é dirigida para baixo, nesse corpo aqui W2. Bem, o movimento, então, como a gente adotou sendo para baixo, significa, então, que a segunda lei de Newton ela vai ser, então, negativa nesse caso. Então, todas as forças contidas em X, tá? São nulas, e as em Y, então, vão ser descritas segundo essa relação. A tração, que é positiva, menos a peso W2, que é igual a menos M2A, já que o movimento vai ser dirigido para baixo, o movimento resultante. Portanto, então, a segunda lei de Newton aqui, que é a força resultante, vai ser negativa. Essa daqui, então, é a nossa equação número 2 para o movimento do sistema. Desta forma, então, a gente vai fazer uma combinação da equação 1 com a equação número 2 para tentar eliminar alguma das variáveis que a gente tem ali e chegar somente na aceleração. Nesse caso, eu quero eliminar a tração, portanto, então, eu vou fazer a subtração da equação número 1 em relação à equação número 2, o que vai dar para a gente, então, menos W1 vezes seno de 30 graus, a tração aqui eliminada, mais W2, que é igual à aceleração que multiplica a soma das massas M1 mais M2. Bem, vamos substituir então quanto que vale W1. Nesse caso, W1 vale M1G, que é a força-peso. A mesma coisa para o W2, vai ser M2G. Como eu tenho a aceleração da gravidade aqui dos dois termos, eu posso colocar em evidência e ele fica então para a gente G, que é a aceleração da gravidade, vezes M2 menos M1 seno de 30 graus, é igual então a aceleração multiplicado pela soma das massas. Eu isolo então a aceleração nesse sistema e a gente chega então que a aceleração total nesse sistema, que é a mesma tanto para M1 quanto para M2, essa aceleração então vale M2 menos M1 seno de 30 graus dividido pela soma das duas massas. Eu tenho, portanto, aqui valores das massas, do ângulo, então eu posso então calcular quanto que vale essa aceleração, substituindo então esses valores, multiplicando aqui pela aceleração da gravidade, a gente vai chegar então que a aceleração ela vale 0,735 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bem, a letra B pede para a gente encontrar então qual que seria o sentido dessa força. Então, como a aceleração é positiva, tá, a gente indica então que o sentido adotado do movimento ali por nós está correto. Tá? Se ele fosse negativo, se indicaria então que o sentido que a gente adotou estaria errado, portanto a gente teria que calcular novamente ali. Tá? O que implica então que a aceleração então, de M2 ela aponta para baixo, portanto então essa aceleração aqui ela tem um sentido então negativo ali para o sistema, de acordo com a orientação que a gente adotou. Tá? Bem, na letra C então, ele pede para encontrar a tração, portanto então a gente vai substituir a aceleração em uma das equações. Nesse caso aqui eu vou escolher a equação número 2, que é a equação mais simples. Temos então que a tração é igual a menos M2A mais M2G. Nesse caso, então, a massa que eu posso colocar em evidência fica M2, que multiplica G menos A. A gente calculou então a aceleração anteriormente, a aceleração da gravidade a gente conhece, portanto a tração vai valer então 20,84 newtons. Com isso, então, a gente conclui aí todas as solicitações pedidas aí no problema. Questão número 5. Temos então agora um bloco
é lançado para cima sobre um plano inclinado sem atrito, com velocidade inicial V0 igual a 3,5 metros por segundo. O ângulo de inclinação é θ igual a 32 graus. Letra A, que distância ao longo do plano ele alcança? Letra B, quanto tempo leva para chegar até lá? A letra C, qual sua velocidade quando retorna e chega embaixo, obviamente, no final do movimento. Bem, novamente, a gente precisa fazer uma figurinha aí para tentar entender o nosso sistema. Então a gente tem aqui um plano inclinado com ângulo θ. A gente tem aqui o nosso bloco com massa m. Ele é lançado para cima com uma velocidade, então, v0. Então essa velocidade aqui é ao longo desse plano. O que a gente pode fazer, então, é descrever, então, todas as forças que a gente tem atuando aí nesse sistema. Tá? Então, após esse bloco ser lançado, eu não tenho mais nenhuma força atuando para continuar esse movimento, a não ser a força dirigida aqui para baixo, devido à força peso. Então, diagrama do corpo livre, então, a gente vai adotar, então, a nosso eixo Y apontando para cima aqui. O nosso eixo X ele vai estar apontando para baixo. Nesse caso, eu vou ter, atuando aqui nesse corpo, a minha força peso dirigida para baixo, que faz um ângulo θ aqui, que a gente encontra aqui por semelhança de triângulo, que esse ângulo θ aqui ele vai ser em relação ao eixo Y. Eu vou ter minha força normal, então, perpendicular ao eixo X. E eu vou ter, portanto, as componentes da minha força-peso aqui em roxo, a componente WY em Y e a componente WX aqui, paralela ao eixo X. Bem, equacionando então esses problemas, as forças então que estão atuando em X são WX, que vai ser então igual à força resultante, nesse caso então, a massa vezes a aceleração. Uma vez que o meu sistema está apontando ali para baixo, a força resultante também vai ser, nesse caso aqui, positiva. Tá? A componente WX ele vai ser a força peso vezes seno de θ. Nesse caso, então, eu posso aqui isolar a aceleração nesse sistema. Tá? Eu posso eliminar aqui a massa nos dois lados. O que sobra para mim, então, é que a aceleração é igual a g vezes seno de θ. Aí então temos a nossa primeira relação. Na letra B, então, ele quer saber então qual que vai ser a velocidade e o tempo gasto ali para esse sistema. Então, para o movimento do bloco, temos que a equação que rege o movimento ali é um movimento acelerado. Ele deu então para a gente a velocidade final ali, quando ele chegar no topo do plano inclinado ali, ela vai ser 0. A velocidade inicial foi fornecida, mais a aceleração vezes o tempo. Portanto, então eu posso isolar aqui a velocidade inicial, que vai ser menos v0 igual a at. A aceleração a gente pode obter da equação número 2. Então eu vou isolar o tempo aqui nesse caso. O tempo vai valer então menos v0 vezes a aceleração. Isso daqui então é a nossa equação número 2. Partimos então agora para a equação da posição, já que a gente quer encontrar então qual que é a distância que ele percorreu ao longo do plano inclinado. Nesse caso, então, a posição ao longo de x. Temos então que x é igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. A posição inicial partindo ali do início do bloco, né, do plano inclinado, né, o bloco partindo do início do plano inclinado. Eu vou então ter uma posição x0 igual a 0. Nesse caso, então, a gente tem aqui a nossa equação número 3, vai ser somente esses termos aqui. Eu vou então aplicar agora a equação número 1 e a equação número 2 na equação número 3 e resolver ela para x. Então, v0, que multiplica o tempo, que a gente vai obter ali da equação número 2, foi menos v0a,
mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, nesse caso menos v0a ao quadrado. Bem, a gente resolve isso daqui, eu vou ter a ao quadrado, eu posso simplificar então esse a aqui, eu tenho v0 menos v0, vou ter v0 ao quadrado, aqui também vai ter 0 ao quadrado, então eu vou ter menos v0 ao quadrado a, mais meio v0 ao quadrado a. Resolvendo esse sistema aqui, eu vou ter então menos meio v0 ao quadrado sobre a. Agora então a gente pode ali substituir a aceleração aqui nessa equação. Substituindo a aceleração, a equação fica menos meio de v ao quadrado dividido pela aceleração, que é g seno de θ. Nesse caso, então, a gente tem todos os valores possíveis para a gente calcular então essa posição. Menos meio, que multiplica menos 3,5 ao quadrado, que seria a velocidade inicial, g seno de 32 graus. O que vai dar para a gente, então, uma aceleração de menos 1,18, vai dar para a gente uma posição de menos 1,18 metros. Então, essa daí vai ser a distância máxima que ele vai chegar. Com base nisso também a gente pode encontrar agora o tempo também solicitado ali na equação B. Então da equação número 1 a gente calcula então esse tempo, vai ser menos v0a. Nesse caso a gente substitui aqui a aceleração que é conhecida por g seno de θ. A velocidade é negativa, então eu vou ter menos 3,5 dividido por 9,8 seno de 32 graus. O que vai dar um tempo para a gente de 0,674 segundos. Dessa forma, então, a gente chegou ali o tempo solicitado. Resta, então, a letra C, que ele quer, então, calcular a velocidade com que esse bloquinho chega novamente depois de ele ter chegado na altura máxima e ele estiver descendo novamente. Então, o tempo para subir e descer é o mesmo, tá? Então, nesse caso, então, o tempo vai ser o dobro para subir e descer. Assim, eu tenho então, que o tempo total vai ser 1,35 segundos. Tá? Com base nisso, a gente vai calcular, então, qual que é a velocidade que ele leva para chegar nesse instante ali de 1,35 segundos. Nesse caso, então, eu vou partir da equação da velocidade, que é v igual a v0 mais at. V0, a velocidade inicial, a aceleração é g seno de θ vezes o tempo. Nesse caso, então, a velocidade inicial é menos 3,5, mais a aceleração, que é 9,8 seno de 32 graus, vezes o tempo total, né? Nesse caso 1,35 segundos. E eu vou ter então que a velocidade com que ele chega no final desse movimento é de 3,5 metros por segundo. Portanto, é a mesma velocidade com que ele partiu, só com sinal contrário, como era de se esperar para esse sistema que não tem atrito nenhum. Bem, assim então a gente encerra aí as três questões contidas aí nesse problema. Bem, pessoal, então a gente encerra aqui mais uma aula de resolução de exercício. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê então numa próxima aula. Até mais!